Nosso convidado desse episódio do podcast do Publish News é um dos maiores biógrafos do país, Rui Castro. Ele começou sua carreira como repórter em 1967. Passou por todos os grandes veículos da imprensa carioca e paulistana e, a partir de 1990, concentrou-se nos livros. É autor das biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues, e de livros de reconstituição históricas sobre o samba-canção, a bossa nova, Ipanema, o Flamengo e o Rio de Janeiro moderno dos anos 20. Recebeu o Prêmio Machado de Assis de 2021. Em 2022, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Rui lançou há pouco A Vida por Escrito, um guia de como escrever biografia. Nessa conversa, falamos sobre como foi o processo desse livro e onde é uma autobiografia profissional. Dicas para entrevistas, sua relação com o século passado, suas referências, sua forte relação com a música, seu sucesso como escritor e de como a sorte também o ajuda. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 257 do podcast do Publish News, do dia 13 de fevereiro de 2023, gravado no dia 9. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Thalita Facchini. E a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Rui Castro. Rui, muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre incrível ter um autor, e ainda mais do seu calibre aqui com a gente. Eu queria começar falando sobre o Vida por Escrito, né, que obviamente é um guia de como escrever biografias, que é seu ofício 40 anos, Rui, eu acho, alguma coisa assim, não é isso? Desde 90, 33, se contar o tempo que eu fiquei fazendo, 35. Mas o que eu achei mais interessante é que o que eu achei uma delícia de ler, claro que eu sou interessado pela escrita, pela não ficção, etc., mas também de que conta a sua história também. Eu acho que é o mais próximo que a gente vai ter de uma autobiografia, né? Porque você conta muitas coisas que a gente não sabia, de como você criou os livros, tudo, e muitas vezes aquela parede de vidro, ela se torna colorida e visível, né? Conta um pouco disso, Rui, como foi essa experiência? Veja bem, você usou a palavra autobiografia, você sabe que no livro eu discuto eu esqueci de colocar as aspas na autobiografia. Eu discuto, porque discordo, né, da propriedade dessa expressão autobiografia, porque eu acho que ela é até ofensiva aos biógrafos, né? Você não pode comparar uma biografia com uma autobiografia, né? Se numa biografia o biógrafo escuta 200 pessoas e dá 200 voltas em cima do personagem, como é que um autobiógrafo vai... Ele não faz isso, ele só ouve a si mesmo, né? Então deveria ser apenas uma memória. Agora, quando você diz que esse livro é mais perto de uma autobiografia, não, ele é mais perto de uma memória profissional, porque você vê que não tem absolutamente nada de vida pessoal no Vida por Escrito, né? Então, você pode escrever memórias, né, de diversas maneiras. Você faz uma memória pessoal, faz uma memória profissional, pode fazer uma memória amorosa, pode fazer até uma memória aventuresca, né? Quer dizer, toda a vida tem muitas facetas, então cada uma delas poderia valer uma memória. Essa é uma memória, digamos assim, profissional, né, com o intuito de mostrar ao leitor interessado na escrita, e particularmente na escrita de uma biografia, os macetes, talvez segredos do ofício.
Ô Rui, eu queria te fazer uma pergunta também meio pessoal, assim, porque no livro tem vários pequenos truques para as entrevistas, né? Por exemplo, nunca tente corrigir o entrevistado, nunca pergunte o óbvio, faça apenas uma pergunta de cada vez. Eu queria saber, você olhando entrevistas de outras pessoas, você já tem esse critério de ficar analisando e falando, isso daí tá bom, isso daí não tá bom, podia O ser tempo, diferente ou não? tempo inteiro. Eu não posso ver televisão, principalmente o nosso querido canal favorito, que é o a Globo News. O cara começa a fazer uma pergunta, a pergunta se realiza em 30 segundos, mas ele continua falando, ele não para de falar, é impressionante, ele faz a pergunta, depois ele começa a desenvolver a própria pergunta, até que acaba desenvolvendo a própria resposta, né? E fala durante 3, 5 minutos, inutilmente, e o entrevistado ficou ouvindo, apalermado, né, esperando a vez de entrar, sendo que, na verdade, depois de tudo que o cara falou, o entrevistador perguntou, a resposta deveria ser ou sim ou não, porque o cara já falou tudo, né? Então, eu tenho essa coisa que é uma espécie de um vício profissional, né, de ficar julgando, criticando e avaliando, né, o trabalho dos colegas. Né? Isso se dá não só quando eu vejo uma entrevista. Sabe, eu gosto de ver entrevistas de repórter americano. As perguntas são rápidas, são curtas, o entrevistado não tem tempo para ficar pensando na resposta, e ele responde na hora direto, tem que, sabe, porque na verdade é o seguinte, o entrevistado segue o ritmo do repórter. Se o repórter é rápido, o entrevistado também se julga na obrigação de ser. Agora, se você enxombra e trai, tarará, tarará, o cara relaxa e responde o que ele quiser. Né? Por isso que quando você vê no cinema a entrevista coletiva americana, aquela saraivada de perguntas, cada um está fazendo uma pergunta só. Aí é o seguinte, aqui no Brasil é o seguinte, você faz uma pergunta e aproveitando, etc. Tal. Agora, veja bem, se você faz uma pergunta seca, rápida, direta, objetiva, o cara responde e você tem outra para fazer, você faz depois, qual o problema? Na sequência você faz. Né? Bom, fica o desafio aqui para a gente, então, tentar fazer uma boa entrevista com você, né? Isso você aprendeu fazendo ao longo da sua carreira ou foi alguém que te ensinou? Você viu alguém fazendo? Como é que foi? Ninguém nunca me ensinou. Parece até o Garrincha falando, ninguém nunca me ajudou. Todo mundo me ajudou. Todo mundo com quem eu conversei fazendo uma entrevista me ajudou. Quer dizer, quando eu via que eu não estava recebendo a resposta que eu esperava receber, eu comecei a perceber que as perguntas estavam erradas. Entendeu? Eu posso dar um exemplo disso que eu poderia até ter dado no vida por escrito, mas não sei se não me ocorreu ou se eu não dei. Que foi o seguinte, foi quando eu fui entrevistar o Tom Jobim pela primeira vez. Veja bem, eu já conhecia o Tom, estava cansado de conhecer o Tom, já tinha sentado com ele, bebido com ele, feito tudo com ele, mas não uma entrevista dirigida, no caso, para o livro. Eu tinha até entrevistado já o Tom para Playboy, mas não tinha ainda conversado com ele para o Chega de Saudade. E aí eu queria que ele me falasse do Newton Mendonça, parceiro dele no Desafinado, no Céu de uma Nota Só, né, das duas principais coisas do começo da carreira do Tom. E o Newton Mendonça já tinha morrido desde 1960, ele nunca acompanhou a consagração da Bossa Nova, inclusive ele pessoalmente nunca chegou a se beneficiar das fortunas que o Desafinado renderam. A viúva dele, sim, porque era pago a ela, mas ele em vida ele não chegou a ver isso. Então, bom, aí estou eu lá com o Tom, aí eu falo assim para o Tom, ô Tom, me fale do Newton Mendonça, seu parceiro. Aí o Tom me responde, o Newton era muito meu amigo, nós fomos amigos de infância, a gente morava aqui perto da lagoa, entendeu? E a gente ia lá pescar e tinha um peixe, aí passava o passarinho, não sei o quê, e ficava nessa conversa de peixe e passarinho durante 10 minutos, e eu percebendo que ele não ia responder. Não sei se era porque não queria, ou porque está habituado a se lembrar do Newton Mendonça de uma maneira mais poética, ou mais romântica, ou coisa parecida. O fato é que eu pensei, está errado, entendeu? Não é assim que se pergunta. Então o que eu vou fazer? Eu vou me preparar, vou aprender tudo sobre o Newton, daqui a um ano eu vou voltar e fazer essa mesma pergunta para ele. Foi o que aconteceu. Durante um ano eu encontrei namorados do Newton, amigos do Newton, colegas de CPUR do Newton, a viúva dele principalmente, eu conversei longuíssimas vezes com ela, e ela me contou coisas extraordinárias, da maior intimidade, no sentido de coisa que só uma pessoa que estivesse ali presente saberia. Então, dali a um ano, eu cheguei para o Tom e falei assim, Tom, naquela noite que você e o Newton estavam compondo
o Desafinado, na casa do apartamento do Newton, e até a Sirene, mulher do Newton, queria limpar o teclado, e você não deixou, porque você disse, Sirene, o que interessa são as harmonias. Né? Ele nem me chorou parar de falar. Exatamente, o Newton era assim assado, não sei o que, a gente sentava no piano, um fazia uma coisa, outro fazia outra, às vezes era um no teclado, outro na caneta, e não sei o que, e o Desafinado foi feito assim, na verdade era uma música humorística, a gente nunca pensou que fosse uma música levada a sério, tanto que tem aquele verso, fotografei você na minha Rolleiflex, que era uma brincadeira, na época, muito ousada, não sei o quê, e aí nós levamos a gente precisava ganhar dinheiro, aí nós levamos para o Ivon Cury, que era um cantor típico para esse tipo de música, mas o Ivon Cury não quis, porque tinha acabado de gravar, não sei o quê, não sei o quê. Aí nós levamos para o César de Alencar, entre parênteses. César de Alencar era uma espécie de Silvio Santos da época, mas que era cantor também. E o César de Alencar também não quis, aí acabou na mão do João Gilberto. Ou seja, olha só, ou seja, então, aquele samba da Bossa Nova, que depois os teóricos, né, naturalmente não vou dizer o nome, só vou dar as iniciais, né, Augusto de Campos, né, disseram que era o manifesto da Bossa Nova, o plano piloto da Bossa Nova, que não sei o quê, feito por João Gilberto e tal. Tudo errado, sabe? Isso é o que dá você ficar enxombrando em vez de fazer perguntas. Né? Foi feita por acaso, de brincadeira, uma música humorística para pagar o aluguel, foi oferecido a vários cantores de segundo e terceiro time, até chegar na mão do João Gilberto, e se tornar, aí sim, uma espécie de hino da Bossa Nova naquela época. Né? Agora, por que isso? Porque eu fiz a pergunta errada no começo. Né? O Tom respondeu com essa riqueza toda porque ele viu que eu sabia. Então, ele nem esperou terminar, já me cortou e já disse tudo que depois eu precisaria saber. Rui, você é conhecido também pelas reconstituições históricas. Né? A gente estava falando do Chega de Saudade. Você consegue ver, ainda mais que como colunista, várias vezes por semana, você consegue perceber isso no futuro? Quase todo dia, basicamente. Então, assim, quase todo dia é útil. Mas, assim, você consegue perceber no século XXI é uma possibilidade, uma reconstituição? Isso que a gente sempre fala de momentos históricos que a gente está vivendo? Olha, hoje com muito mais facilidade, né? Hoje, veja bem, durante o século XX, até 1999, eu dizia que o século XX era o século mais autodocumentado da história. Porque se você for pensar bem naquela época, praticamente, eu achava, praticamente nada do que aconteceu no século XX deixou de ser documentado. Ou foi escrito, ou foi descrito, ou foi narrado, foi gravado, foi filmado, foi desenhado, foi fotografado, foi pintado, foi tudo, né? É impressionante. Quer dizer, você tem uma documentação do século XX monumental, que dá com muita dificuldade, porque muita coisa está desaparecida, mas se você se esforçar, você encontra, entendeu? Então dá para você fazer. Agora, imagina no século XXI, é impressionante, né? A documentação do século XXI vai ser 1 milhão de vezes maior do que a do século XX. Então, dependendo se houver um assunto realmente importante, já acontecido em 2001 ou 2010, ou coisa parecida, que o cara, ou ano passado mesmo, que é o que as pessoas acham importante levantar aquilo tudo, as fontes são inúmeras, né? Mas você se vê fazendo isso em algum momento? Você vê algum momento que seja tão relevante? Não tem, mas isso aí é só uma idiosincrasia da minha parte. Você nunca vai me ver, eu acho que você nunca vai me ver também reconstituindo nada dos anos 70, ou dos anos 80, muito menos dos anos 90. Veja bem, eu vivi intensamente essa época. Eu nasci em 1948 e nos anos 50, a partir de 52, 53, eu já estava no ar, já estava percebendo as coisas, porque assim, a partir do momento que você consegue ler, você já faz parte do mundo, entendeu? Então, o que aconteceu de 53, 54 e diante, eu me considero um contemporâneo daquilo tudo que aconteceu. Vivi intensissimamente os anos 60, os anos 70 nem se fala, os anos 80 mais ainda, nos anos 90 eu comecei a dar uma parada, naturalmente. Mas, então seria muito mais fácil para mim, realmente, eu poder reconstituir uma coisa dos anos 70, 80, 90, pelo fato de ter vivido aquela época e ter... e conhecer muito bem até o espírito de cada época, para não falar no fato de que as pessoas que poderiam me dar informações, muitas delas minhas conhecidas, estão muito mais vivas do que as pessoas dos anos 60 ou 50, que quase todas já morreram. Mas é que tá. Primeiro, eu não tenho a menor admiração pelos anos 70, 80, 90. Nenhuma, entendeu?
Você pode ver, a moda, por exemplo, a moda masculina dos anos 70 foi abominável. A moda feminina dos anos 80 foi abominável, sabe? A cabeça das pessoas era, sabe, uma cabeça péssima. Eu não tinha admiração por quase ninguém naquela época, sabe? Então, quer dizer, eu gosto de mergulhar, já que eu vou ficar um ano, dois ou três tratando de uma época ou um assunto, eu gosto de mergulhar numa coisa, primeiro que eu não tenho conhecimento profundo, tenho conhecimento superficial, mas o meu mergulho vai tornar esse conhecimento mais aprofundado, porque eu tenho muita curiosidade de saber como é que era naquela época, e também são pessoas que talvez, por idealizá-las, né, me pareçam mais fascinantes ou interessantes ou coisa parecida do que pessoas que eu conheci. O Coni, nosso querido amigo Casetor Coni, que me dizia, né, como é que eu posso levar a sério um século no qual eu vivi, né, que era o século XX, né? Então, olha só, eu estou já com umas ideias aí, já estou trabalhando, aliás, há 2 ou 3 anos, uma outra ideia. Será um livro, uma reconstrução histórica de uma outra época do Rio, dos anos 40, de um ângulo que eu nunca tinha explorado antes, e eu não conheço ninguém que tenha explorado esse ângulo nessa época. Já estou, enquanto fazia A Vida por Escrito, enquanto fazia Os Perigos do Imperador, enquanto fazia outras coisas, 4 colunas por semana, eu já estou lendo material sobre isso há mais de 2 anos. Agora, como não existe um livro, nunca existiu um livro sobre esse assunto, que livro que eu estou lendo? Memórias, crônicas, reportagens, não sei o quê, relatórios, tudo de coisas referentes àquilo que eu estou querendo. De repente eu leio um livro de 400 páginas e tem um parágrafo de 10 linhas, mas que tem uma informação importante para mim naquele contexto que eu estou procurando. Então, para mim é extraordinário, porque o que eu estou aprendendo, todo dia eu aprendo uma coisa interessantíssima que me fascina. E a graça da coisa está nisso. Você, como biólogo, como pseudo-historiador como eu, você ser o primeiro a aprender, a descobrir e se encantar com coisas que você não sabia. Você já pode compartilhar mais ou menos o que é? Não sei se já compartilhou com alguém isso. Ainda não, né? Imaginei. Há 2 anos você vai saber. Perfeito. No A Vida por Escrito você menciona, né? Você escreve isso, que o século XX, especialmente a época que você não viveu dele, é um negócio que te atrai mais, né? Pensando nisso, eu queria também te perguntar uma coisa, assim, uma curiosidade, porque você aborda, então, os personagens, né, desse passado, então, de um passado, os personagens e os fatos e todas as relações ali que envolvem eles. Mas, de alguma forma, esse teu trabalho, e a partir do momento do lançamento da biografia, acaba influindo no futuro desses personagens, né? Então, você lembra, assim, por exemplo, de algum caso, né, de alguma percepção de um personagem seu que tenha mudado, né, a partir do momento do lançamento da biografia? Olha, tem 2 histórias, né, que são... já me falaram isso milhões de vezes, eu sou obrigado a acreditar. A Bossa Nova, quando eu tive a ideia de fazer a Bossa Nova, e falei para o Luiz Schwartz, né, propus a ele uma história da Bossa Nova, ele aceitou, mas falou, olha só, não é aquele tipo de coisa convencional que se faz aí. É uma análise, interpretação, a importância da Bossa Nova, não sei o quê, análise de letra, não é nada disso. É um livro sobre as pessoas que fizeram a Bossa Nova, que era, na época, um tipo de música absolutamente sepultado, ninguém queria saber, nem as pessoas que tinham sido da Bossa Nova, exceto o Tom Jobim, todos já tinham dito que não sou Bossa Nova, não sabe, já passou, isso é coisa do passado, não sei o quê. Todos renegaram a Bossa Nova. A Bossa Nova estava totalmente esquecida. A partir do Chega, já tinha havido algumas tentativas de ressurreição da Bossa Nova. Então, por exemplo, nos 30 anos da Bossa Nova, teve uma caixa de discos de LPs que fizeram, muito boa, etc. Não aconteceu mais nada. Nos anos 40 anos da Bossa Nova, deve ter tido aos 35 anos da Bossa Nova, um show de alguém, ali, também não aconteceu nada. E no Chega de Saudade, saiu, não era efeméride nenhuma, não era 40 anos, já tinha acabado de acontecer, na verdade eram até 42 anos ou coisa parecida, e a Bossa Nova ela realmente reapareceu. Veja bem, o que aconteceu?
os disc jockeys na época de rádio, os programadores de rádio, eram todos caras veteranos que gostavam muito de bossa nova na época da bossa nova. E eles nunca mais tocavam bossa nova em rádio porque ninguém queria saber de ouvir bossa nova. Então eles me diziam, Rui, eu até gostaria de programar, mas ninguém ouve, ninguém quer escutar aquilo. Então saiu o livro Chega de Saudade, provocou um certo auê, porque as pessoas não esperavam um livro daquele jeito, né? Quer dizer, um livro assim, de informação da primeira à última linha, não tem conversa fiada, é informação, e pelas circunstâncias da época, informações absolutamente novas, inéditas, as pessoas não estavam esperando encontrar ali aquela saraivada de informações sobre, digamos assim, a suposta intimidade do João Gilberto, né? E de outras pessoas ali. Então esse livro provocou uma grande curiosidade, foi atacado, evidentemente, por algumas pessoas, como o Caetano, o Sérgio Ricardo, coitado, atacaram o livro, isso chamou mais atenção para o livro. Os programadores de rádio viram ali um pretexto para botar bossa nova na programação das suas rádios. No que botaram e as pessoas ouviram, é evidente que os mais velhos gostaram e os jovens também gostaram. E aí começou um festival de shows de bossa nova e tudo mais. Artistas que estavam aposentados, já como a Claudete Soares, os Cariocas e outros, a Wanda Sá, por exemplo, estava dando aula de violão para viver, coitada. Então, quer dizer, muitos artistas que estavam já aposentados voltaram à cena, começaram a tocar de novo, a se apresentar, e discos que não havia, você em novembro de 90, quando o livro saiu, você entrasse numa loja de discos, o LP ainda era o dominante, o CD estava começando, não tinha ainda apagado os LPs, você não tinha bossa nova nem LP, nem CD, exceto assim, o grande sucesso de Vinícius de Moraes, o grande sucesso de Nara Leão. Essas coletâneas vagabundas sempre teve, mas você não tinha disco bossa nova. Dali a poucos meses começou uma saraivada de lançamento de bossa nova, e depois começou artistas que nunca tinham gravado bossa nova, começaram a gravar também, como Rita Lee, Tim Maia, etc. Ou seja, eu acho que um livro alterou a história. Por quê? Principalmente por ser um livro. Sabe? Não era um disco, não era um show, não era uma tese, não era nada. Era um livro, né, contando uma história que seduziu as pessoas. E depois eu acho que isso aconteceu de novo com o Nelson Rodrigues. Rui, no seu livro também você fala um pouco de bastidores e da sua relação profissional com o mercado editorial. A relação que você tem com a editora, com a sua casa editorial, enfim. Eu queria saber qual é a sua visão do mercado em relação às biografias. E se você também tem esse negócio de analisar outros livros, outras obras e falar assim, isso daqui não tá bom, isso tá, isso não tá. Já fez 2 perguntas ao mesmo tempo. Fiz, é verdade, caramba, já quebrei a regra. Vou responder pela ordem, para a primeira Tudo pergunta. bem. Veja bem, você sempre teve biografia no Brasil, né? Não quer dizer que isso fosse um gênero nunca explorado. Você já teve grandes biógrafos brasileiros, assim, autores que fizeram 20 biografias, né? Como Raimundo Magalhães Júnior, com quem eu trabalhei na Manchete, inclusive nos anos 70. Ele biografou toda a Primeira República, os políticos, os escritores, todo mundo. Algumas biografias muito boas, como a do João do Rio, do Olavo Bilac e outras. Você teve grandes biógrafos do Segundo Reinado, como um deles o Otávio Tarquínio de Souza, né? Também fez todas as grandes figuras do Império, foram biografadas por ele. E por aí vai. Agora, essas biografias eram feitas da seguinte maneira. O biógrafo, até pelo fato de se referir a pessoas de um passado remoto, ele era um enviado especial à seção de periódicos da Biblioteca Nacional, entendeu? Ele não ouvia ninguém, sabe? Veja bem que o próprio Magalhães Júnior, em várias biografias dele, ele podia ter conversado com pessoas que tinham conhecido o seu biografado, mas ele estava muito habituado à coisa da pesquisa na biblioteca. Então, era uma biografia muito boa, mas muito sem vida, na verdade, né? E o leitor não tinha um sentimento, né, da época, como eu acho que o bom biógrafo deve fazer passar, quer dizer, fazer o leitor perceber alguma coisa fora do que está escrito, né, o sentimento da época, o clima da época e tudo mais. Eu acho que eu consegui isso no livro do Nelson Rodrigues, por exemplo, porque a Elze Lessa, grande cronista, né, e mãe do Ivan Lessa, quando o livro saiu, ela já era uma senhora de mais de 80 anos,
ela veio falar comigo: Rui, eu acabei de ler o livro do Nelson, estou impressionado de te conhecer agora, você é muito jovem, né? Na época eu era muito jovem, e olha, eu vivi totalmente aquela época do Nelson, inclusive nos anos 30, 40, que você pegou coisas que não estão na bibliografia, não estão na história escrita. Como é que você conseguiu? Elcio, eu não sei, talvez seja o seguinte: meu pai conversava muito comigo. Meu pai era um homem dos anos, nasceu em 1910, ele é um homem dos anos 30, 40, do Rio, né? Morou na Lapa, morou em todo lugar, saía muito à noite, etc. Então ele pode ter me passado, até sem querer, o clima, o espírito da época, né? E de alguma maneira eu consigo reproduzir isso em palavras. Mas, então é isso, você tem que tentar trabalhar, de preferência, com seres humanos, e só depois do registro frio de material já impresso, né? Então, eu acho que tanto Chega de Saudade como o Anjo Pornográfico, principalmente foram os primeiros. Chega de Saudade saiu em 90, Anjo Pornográfico em 92. Eles eram uma coisa nova, né, no mercado editorial, aquele tipo de livro. A própria apresentação do livro física, né? Eu me lembro que quando eu estava paginando Chega de Saudade com o Hélio de Almeida, né? Eu falei para ele, cara, Hélio, nós sentamos juntos para fazer o livro, para construir o livro graficamente. E eu me lembro, isso era ainda naquela velha Companhia da Letra da Rua Tupi ainda, foi o primeiro endereço. E eu sentei com o Hélio e disse assim: Hélio, olha só, o livro brasileiro, de modo geral, é muito careta, né? Você abre o livro, vem aquela página em branco, e vem a página de rosto, e vem aquela página não sei o quê, o autor, a editora, não sei o quê. Aí depois, sabe, o livro começa. Agora, que tal se a gente fizesse, como alguns filmes fazem, em que os créditos só vão aparecer depois, ou no começo, sabe? A gente podia fazer uma série de páginas duplas, inventar pretexto de página dupla para fazer o leitor entrar aos poucos no clima do livro e só lá pela página 15 ou 16 o livro começar. Então, ela achou ótima ideia, começamos a escolher as fotos, e uma era dedicatória, outra era o sumário, outra não era nada, outra era não sei o quê, tarará. Resultado, o leitor começa a folhear e o livro não começa, só vai começar lá pela página 16, 18. Isso foi uma coisa. A outra coisa foi o seguinte: eu queria que todos os capítulos começassem na página ímpar, para que eu pudesse abrir uma foto na página par, naquela página espelhada. Então, a página par, uma foto, e a página ímpar começa o capítulo. Tudo bem, parece fácil de fazer. O Fábio sabe que não é. Para você fazer isso, você tem que corrigir tudo que veio antes, né? Você tem que trabalhar quase de trás para frente, na verdade. Porque, de repente, um capítulo acabou na página par, e eu estou com uma página ímpar sobrando. Então não pode, eu não vou poder começar o capítulo seguinte dessa maneira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar ao capítulo anterior, tenho que ou tirar uma página de fotografia, ou ampliar uma foto, fazer a página ficar dupla, para o capítulo terminar na página ímpar, de modo que eu possa fazer uma página par e uma página ímpar na seguinte, como eu gostaria, né? Essa explicação parece meio técnica e meio chata, mas isso, se folhear a edição original, Chega de Saudade, que agora eu mudei tudo, você vai ver que isso dá um ritmo tremendo ao livro. É um pretexto para você botar uma foto, abrir uma foto muito interessante que tem a ver com aquele capítulo. Enfim. Então foi engraçado porque a própria Companhia da Letra começou a fazer outras biografias, o Chateau, do Fernando Moraes, e outras, geralmente era o Hélio fazendo, e o Hélio seguiu mais ou menos esses modelos nas biografias seguintes, né? E aí outras editoras começaram a copiar também esse modelo gráfico. E também foram se empolgando pelo gênero biografia, que pelo visto teve uma época que estava muito em moda e tudo mais. Então a biografia se institucionalizou no mundo editorial brasileiro, a partir dali, de uma maneira que eu espero seja definitiva, né? Peraí, só voltando àquela pergunta anterior, a sua pergunta, aquela coisa de só tratar do passado que eu não vivi. Isso é uma prova de que quando diz, mas você é nostálgico, você é saudosista. Não, eu sou nostálgico, sou anti-nostálgico por excelência. O anti-saudosista. Eu tenho um grande interesse no passado,
E a prova de que eu não sou nostálgico, eu só escrevo sobre um passado que eu não vivi. Não é como eu gostaria de ter vivido aquele passado. Então, eu também não gostaria. O que eu tenho é interesse naquele passado, em aprender sobre ele e tentar reconstituí-lo em livro. Eu não tenho o menor problema em ter nascido no ano em que eu nasci, vivido as décadas que eu nasci. Para você ter uma ideia, no ano de 1968, esse é o tipo de coisa que aqui no Rio faz mais sentido do que em outras cidades, mas para pessoas mais velhas. Olha só, no ano de 68, eu tinha 20 anos de idade. Eu estudava na Faculdade Nacional de Filosofia, FENEFI, que era de onde saía todas as passeatas e todo o movimento estudantil do Brasil era tramado ali nas salas da FENEFI. Eu trabalhava no Correio, eu era repórter do Correio da Manhã, que era o jornal mais importante do Brasil, que derrubava ministros e tudo mais. Eu morava no Solar da Fossa, onde tinham morado o Caetano, a Gal, todo o Zequete, todo mundo da época, artistas, pintores, dramaturgos, atores, todo mundo duro, todo mundo jovem, todo mundo duro, todo mundo bonito, todo mundo já meio maluco. E eu era também da geração Paissandu, que era um cinema que tinha sessões às sextas-feiras à meia-noite, onde todo o pessoal do cinema novo ia, os críticos iam, só filmes antigos, e já tinha sido preso uma vez numa passeata. Quer dizer, os 5 clichês que um jovem de 20 anos poderia querer, eu cumpri todos, entendeu? Além de ter sido praticamente um pioneiro da revolução sexual, que foi naquela época que as pílulas anticoncepcionais, que era a grande coisa que aconteceu na vida até da humanidade naquela época, as mulheres já podiam começar a comprar sem receita médica. Então sabia que não comia com receita médica. Então, ali ficou fácil. A tal ponto que no final do primeiro semestre do meu primeiro ano na faculdade, em 67, as moças fizeram um balanço lá e descobriram que só tinha uma virgem durante aquele semestre, todos tinham deixado de ser virgens. Tinha sobrado uma, por acaso até com um sobrenome riquíssimo, ilustríssimo. E tinha um rapaz também que era virgem, também outro sobrenome, também ilustre. Não vou falar, uma era uma Guinle, o outro era sobrenome de São Paulo, Whittaker, né? E resultado, a Guinle e o Whittaker, nós produzimos um encontro dos dois num apartamento que não tinha nada, só tinha uma esteira de praia, não tinha nenhum móvel, só tinha uma esteira de praia cheia de areia no chão, entendeu? Então, a menina Guinle e o rapaz Whittaker perderam a virgindade um com o outro, sendo duas pessoas de famílias abastadíssimas, num cenário absolutamente pobre e bem típico daquela geração, entendeu? Então, agora, você até hoje nunca me leu falando basicamente. Eu nunca fiz um livro até hoje passado em 68, entendeu? Talvez por conhecer demais, achar que não tem graça. Eu acho que eu não tenho que fazer livro com a minha memória, tenho que fazer livro com a memória dos outros, né? A graça está nisso. Agora, tentando dar um salto da biografia, a biografia acabou se tornando um gênero muito popular, né? Tipo, que vende muito de vários jeitos, coisas que no livro até que você fala, né, que não são tão biografias, mas enfim. Imagina se você tivesse um país de mais leitores também, né? Tipo, o quanto os seus livros, que já vendem muitíssimo, eles poderiam chegar. Você consegue ver como que a gente conseguiria formar melhor ou mais leitores no Brasil? Se tornasse os livros mais interessantes, você teria mais leitores, né? Sinceramente, isso aí é uma coisa isso não está realmente na minha competência falar sobre isso, né? Quem deveria falar sobre isso é o Luiz Schwartz, na verdade, né? Agora eu sei realmente, a Heloísa já me falou, né? Se comparativamente eu trabalhasse nos Estados Unidos, né, tivesse produzido os livros que produzi, com uma venda proporcional lá ao que eu teria aqui, né? Eu nesse momento não estaria aqui trabalhando, entendeu? Estaria em outro lugar, né? Talvez com gente falando francês do meu lado, entendeu? Né, talvez não precisasse estar sempre apertado no fim do mês, entendeu? Para pagar o condomínio, pagar o plano de saúde, ou coisa parecida. Agora, tentando entrar na sua competência, tem uma coisa que é meio óbvia, que a sua afinidade com música, né? Vários livros se tratam disso, ou tem como um pano de fundo. Qual que é a sua ligação com a música em si? Olha, eu confesso que já foi maior, né? Eu acho que eu ouvi muita música a vida inteira. Eu nasci numa casa que tinha muita música. Eu nasci numa casa em que o disco ainda era o disco de 78 rotações, quer dizer, uma faixa, uma música de cada lado, aquele disco que cai e quebra, né? Então, na casa que eu nasci, tinha mais de 1000 discos daquele, meus pais compravam.
né? E cada um tinha um tipo de gosto. Meu pai só gostava de música popular brasileira, só gostava de samba canção, e só gostava de cantor de voz bastante, assim, sei lá, grossa, máscula, tipo Francisco Alves, Silvio Caldas, né? Nada de cantor muito classudo, assim, um cantor mais viril, digamos. E a minha mãe, ao contrário, gostava de cantores mais suaves, né? Tipo Lúcio Alves, mais moderno também, tipo Lúcio Alves e Dick Farney. E quando apareceu João Gilberto, ela gostou imediatamente também. E ela gostava também de toda espécie de música. Música americana, Sinatra, Doris Day, Big Band, gostava de tango argentino, bolero mexicano, bolero cubano, é, muita valsa vienense. Né? Você tinha aqueles discos de 12 polegadas da RCA Victor, selo vermelho, que eram as valsas do Strauss, né? Tocadas por aquelas enormes orquestras cheias de violinos. Ela tocava aquilo o dia inteiro. Então, eu fui formado num ambiente em que havia muita música e, como era normal naquela época, música de todos os lugares. Né? É impressionante como você fala hoje para uma pessoa de menos de 40 anos, olha, todos os países do mundo produzem música, a sua própria música, na sua própria língua, e houve uma época no Brasil em que todas essas músicas circulavam para todo mundo no Brasil, todo mundo podia gostar de 10 ritmos ao mesmo tempo, em 10 línguas diferentes, né? E conhecer os artistas de cada país e tudo mais. E o Brasil, por exemplo, era sofisticadíssimo, né? Nessa época. Até os anos 60, o Brasil era um país absolutamente sofisticado, porque não ficava limitado só à música popular brasileira. Ouvia-se de tudo. Agora, aconteceu, evidentemente, que dos anos 70 e 80 para cá, a música americana, basicamente o rock, né, começou a dominar, porque quando se fala música americana é uma coisa, o rock é outra. O rock destruiu toda a música popular americana que havia antes dele e se instituiu como um gênero dominante, que passou a influenciar a música de cada país e tomou conta do mercado mundial, a tal ponto que tiveram até que inventar um negócio chamado world music, para definir aquilo que não é música americana, né? E a própria... E o que sobrou de produção nacional em cada país? Imagino que o pior, né, que poderia ter sobrado, no caso do Brasil, música sertaneja, ou coisa parecida, quer dizer, né? Você pega, por exemplo, o Paulinho da Viola. Há quantos anos, há quantas décadas você não ouve uma música nova do Paulinho da Viola? Né? Há quantas décadas você não ouve uma música nova do Milton Nascimento? Né? O Tom ainda produzia no final da vida, o Tom morreu nos anos 90, mas já 10 anos antes ele só fazia uma música por ano. Antigamente ele fazia uma música genial por semana. Né? Então, quer dizer, não há mais mercado para isso, não é que os caras deixaram de... desaprenderam a compor. Eles comporiam se tivessem um estímulo para isso. Né? Não fazem nada porque sabem que não vai nem conseguir gravar nada, ninguém vai cantar. Então, eu passei a vida inteira ouvindo música, não apenas isso, mas me interessando também em aprender sobre música, né? Não aprender musicalmente, mas aprender por que o jazz era assim, a música brasileira, a história do mambo, a história da música chansonnier franceses, né? E livros sobre a valsa vienense, de tudo, né? Eu tenho uma biblioteca aí de música popular, não sei de quantos mil livros, mas você tem livros sobre toda a forma de música popular no mundo, mesmo porque a partir do momento em que você tem a instituição chamada disco, que aconteceu a partir mais ou menos de 1900, e os discos começaram a circular internacionalmente, a música popular perdeu o seu caráter purista. Ela continua sendo feita em cada país. Só que ela começou a circular internacionalmente. Essa foi a grande coisa, a coisa maravilhosa do disco, e que tornou a música popular uma linguagem universal, cada qual com a sua particularidade. Então, eu passei a vida toda me interessando por esse tipo de coisa, né? E aprendendo a memória do jovem é uma coisa extraordinária. Né? Houve uma época que eu sabia dizer a formação musical de todas as big bands americanas, né? Hoje talvez aconteça, alguns conseguem dizer a formação dos grupos de rock. O grupo de rock tem 2, 3 caras que tocam, o resto é playback. A Big Band americana tinha 16, 20 músicos, né? 4 trombones, 4 trompetes, 4 saxofones, piano, contrabaixo, bateria, etc. E eu sabia o nome de... É como você escalar time de futebol, entendeu? Não, eu passei a vida inteira e foi então mais ou menos normal que minha primeira ideia para fazer um livro fosse a história da Bossa Nova. Porém, aqui, aliás, lendo esse livro, você vê que o autor é um cara que domina
uma certa quantidade de ritmos, né? Como era normal na época. Tanto que o livro abre, se bem se lembram, com o João Gilberto, na sua cidadezinha na Bahia, ouvindo pelo alto-falante as músicas populares da época. Aí você vai ver que ele ouvia Cacetilho de Nos Amor com Chato René, ele ouvia Una Mulher com o Gregório Barrios, ele ouvia não sei o quê, sabe, com Tommy Dorsey, ele ouvia música do mundo inteiro. Foi isso também que fez a cabeça de João Gilberto. Aquilo que eu chamei no outro livro depois de tempestade de ritmos, né? Você ouvir música de toda espécie. Agora, tanto que tudo bem, a música popular foi importante para mim, tanto que o meu primeiro livro foi um livro sobre música popular, foi a Bossa Nova. Mas aí, em seguida, eu descobri o seguinte, porque logo vieram falar, e agora, bom, você fez o livro da Bossa Nova agora, qual vai ser? O tropicalismo, a Jovem Guarda, não sei o quê, Jovem Guarda é o que a gente chamava de iê, né? Com grande desprezo, na verdade, porque era péssimo, era uma porcaria, aliás, sempre foi. Eu disse assim, não, eu vou escrever agora um livro sobre um autor de teatro. E eu fiz, ou seja, aí depois, quando saiu o livro Nelson Rodrigues, e aí, vai ser quem agora? O Sérgio Porto, o Antônio Maria? Eu disse, não, eles trabalharam na mesma época que o Nelson Rodrigues, na mesma cidade que o Nelson Rodrigues, tinham os mesmos amigos em comum e trabalhavam no mesmo jornal. Então, eu já falei deles no livro sobre o Nelson. Então, o que você vai fazer? Eu vou biografar um jogador de futebol. Quem é? O Garrincha. Quando o Garrincha saiu, perguntaram se eu ia fazer o Pelé, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, as pessoas achavam que você faz um livro de sucesso, você é obrigado a fazer outro da mesma sequência, do mesmo jeito. Mas não, eu gosto exatamente de mudar radicalmente de assunto de um livro para o outro, até mesmo para eu ter um estímulo a mais para continuar aprendendo. Retomando essa sua trajetória de biógrafo, você começou então com um livro que era meio um painel, né, o Chega de Saudade, aí passou por esses personagens que você descreveu, e agora, mais recentemente, os outros livros também foram painéis, assim, né, paisagens intelectuais e artísticas e tal, de determinadas épocas. Você cansou de personagens? Não, na verdade, não me ocorreu nenhum outro até agora. Né? Isso aí, eu não planejei biografar Carlos Miranda, nem planejei biografar o Nelson. Nem planejei também reconstituir a época do samba-canção, nem do Rio dos anos 20. Isso são coisas que te ocorrem, entram, piscam de repente na cabeça, e aí você faz uma análise daquilo, olha, eu realmente tenho tais e tais e tais possibilidades, sabe? Tem isso e aquilo, tem personagens que eu admiro, tem personagens que eu detesto, mas eu acho que vai ser interessante saber sobre eles. Né? Então é uma mera questão de oportunidade. E depois, o livro da Carla Miranda, por exemplo, assim que eu fiz o livro do Garrincha, eu achei que eu gostaria de biografar uma mulher, né? Porque achei que ia ser um desafio para mim, entendeu? Biografar uma mulher, né? Cuja cabeça eu teria que me adaptar, penetrar para conseguir entender um pouco melhor. Mas não me ocorria ninguém, né? Eu pensei na Leila Diniz, eu cheguei a considerar a Leila Diniz. Mas aí eu conheci a Leila Diniz, a Leila foi namorada de um amigo meu, né? Eu cansei de ver a Leila. Mas eu pensava assim, a Leila era cercada de fulano, beltrano, ciclano, tarará, uma meia dúzia de caras pelos quais eu tinha um grande desprezo, né? Alguns uma grande ojeriza também, alguns estão até vivos, né? Sabe, porque você, quando biografa alguém, você tem que trabalhar não só com o seu biografado, mas com aquelas pessoas que estão em volta dela, né? Ou mais ou menos em volta, mas enfim. Você tem que cuidar também da vida dessas pessoas. E eu descobri que eu não queria realmente me ficar tendo que conversar, ou ficar sabendo da vida desse ou daquele, de pessoas que eu não gostava, não admirava muito. Então eu tirei ela da cabeça. E aí um dia, sem eu esperar, me ocorre a Carmen Miranda. Entendeu? Aí, imediatamente, eu vi que ia ser uma coisa que ia me empolgar. E me empolgou durante 5 anos. Foi o livro que eu mais levei tempo para fazer. Né? Nelson Rodrigues, 2 anos, Garrincha, 3, Carmen Miranda, 5. E não me arrependo de nenhum dia que eu gastei nesse trabalho. De lá para cá, não me ocorreram pessoas. Muitas pessoas me foram oferecidas, ou se ofereceram para mim, né? E algumas até que poderiam até me interessar, mas isso coincidiu com aquela época da praga da biografia autorizada, né? Em que as famílias iam em cima do biógrafo, da editora e tudo mais. Então eu até desisti de algumas que eu até gostaria de ter feito pela dificuldade na época de você trabalhar sossegado sem ter alguém bufando no seu cangote, né? Um deles o de Cavalcante.
Eu adoraria ter biografado de Cavalcante nos anos 2010, mas ainda tinha pessoas ali que estavam atrapalhando a vida de qualquer pessoa que quisesse chegar perto de Cavalcante. Resultado, eu fiz um livro chamado Metrópole à Beira-Mar, que eu falo para bordo de Cavalcante, então eu me considero já fitado com o de Cavalcante. Não vou pensar em fazer a biografia dele. Agora, adoraria ler uma biografia de verdade do de Cavalcante. Uma outra curiosidade que eu tenho, assim, falando dessa questão dos personagens, e é uma coisa da cultura muito contemporânea, assim, quando você não, por exemplo, você não aprova determinados comportamentos de um biografado, ou o biografado é uma pessoa, como se fala hoje, cancelada, por exemplo. Como é, você entende? Você faria, por exemplo, uma biografia de alguém que foi cancelado? Quem, por exemplo? Não, alguém, por exemplo, que foi condenado na justiça por alguma coisa, ou teve algum comportamento muito reprovável, entendeu? Eu penso nisso, principalmente, assim, alguma pessoa que foi criminosa, por exemplo. Eu faria, porque eu veja bem, eu não acho que uma biografia tenha que ser obrigatoriamente revisionista. Você apresentar um biografado inteiramente diferente do que você imaginava que ele fosse, sabe, pegar um cara como você falou, condenado pela justiça, e você fazer a biografia para provar que ele é inocente. Isso eu acho uma besteira. Mas se fosse uma história importante, interessante, é evidente que eu faria. Eu acho que o critério é esse. É interessante, é empolgante, pode ser do interesse geral, se eu souber como fazer, né? Eu não quero saber se a pessoa é péssima ou ótima. Você pode ver o Nelson Rodrigues, por exemplo, quando eu tive a ideia de fazer, foi assim uma coisa, sabe? Ninguém queria saber de Nelson Rodrigues, ninguém gostava mais de Nelson Rodrigues, estava inteiramente esquecido, abandonado, exceto as peças de teatro dele, que eram montadas de vez em quando, né? Porque a parte do teatro eles nunca conseguiram destruir do Nelson Rodrigues. Então você tinha montagens esporádicas de Nelson Rodrigues, uma a cada 4, 5 anos, e teve aquelas coisas que o Antunes fazia, que pegava as peças do Nelson, desidratava de todo o humor carioca que elas tinham, e fazia só aquela coisa, aquela antologia de coisa séria do Nelson Rodrigues, né? Porque ele odiava a parte carioca do Nelson, né? Eu até falei para o Sábado Magaldi, fala para o Antunes, o Antunes quer transformar o Nelson num grego. Fala para ele que os cariocas eram os gregos da época, os gregos eram os cariocas da época, montavam peça na rua, né? Então, o Nelson ainda era atacadíssimo pela direita, pela esquerda. A minha própria geração odiou Nelson Rodrigues, né? E por ele ser a favor dos militares, né? Isso você lê isso no ano de 67, 68, era uma coisa muito pesada. Eu era fã do Nelson, e eu tinha que fazer um certo exercício intelectual para entender o que ele estava dizendo, para saber que ele não era, sabe, um canalha, pelo fato de ter aquelas posições. Meus colegas não tinham a menor dúvida de que ele fosse. Porque eu conhecia muitas pessoas que conheciam o Nelson. Era amigo do Zé Grunewald, era amigo do Marinheiro Sueco, era amigo do Francisco Pedro do Couto, que eram alguns que o Nelson chamava de seus irmãos íntimos. E me contavam a história do Nelson geniais, engraçadíssimas, entendeu? Eu sabia que ele não era um canalha. E depois, quando houve por exemplo, ele perguntou ao Médici se havia tortura no Brasil. E o Médici disse, Nelson, te dou minha palavra de honra que não há tortura no Brasil. Bom, o Nelson acreditou. Por quê? Primeiro, porque o Médici era mais velho do que ele, e na época ainda se levava em consideração você acreditar na palavra de uma pessoa mais velha, né? Segundo, o cara te deu a palavra de honra dele, entendeu? O cara é presidente da República, te deu a palavra de honra, então você tem que acreditar. Terceiro, você quer acreditar, entendeu? O Nelson queria acreditar que não havia tortura. Então ele acreditou no que o Médici falou. E só foi desacreditar quando ele viu o filho dele torturado, né? E a partir daí, quer dizer, ele se mudou totalmente a atitude dele. Ele começou a pregar anistia, aquela coisa toda. E eu cansei de conversar. O Nelson tinha muitos amigos de esquerda, né, como Hélio Pellegrino, né, como Moacir Werneck de Castro, como Salim Simão, alguns até do Partidão, entendeu? E que eram amigos, adoravam o Nelson. Então, como é que esse cara pode ser um canalha, pode continuar sendo apreciado por pessoas, né, aparentemente tão contrárias ao pensamento dele? Então, esse tipo de contradição é muito bom de ser explorado. Agora, eu não fiz o livro para reabilitar o Nelson. O Nelson é que se reabilitou por si, de acordo com o que eu descobri a respeito dele.
uma outra dúvida que isso eu não encontrei no livro, mas deu para perceber o quanto você é interessado, quase obcecado por detalhes, né? A história de você descobrir a marca da escarradeira do jornal, sabe, é uma loucura, né? E também o de você falar que não é escrever bem, é reescrever. É, Isso é muito detalhista, sabe? Tem muita. Quase obcecado por aqueles personagens que você fala, né? Tipo, até o ponto final, inclusive depois, aqueles personagens ou as cenas se seguem. O quanto um biógrafo tem que ser esse obcecado? eu acho que eu acho que depende do biógrafo, né? Esse biógrafo aqui gostaria o seguinte: quando você pega um livro meu para ler, você esquece do resto do planeta, entendeu? Não existe mais a cidade que você mora, o dia que você está, sabe, a conta que você tem que pagar amanhã. Eu quero que você esqueça isso. Eu quero te conquistar de tal maneira que você cancele o mundo, entendeu? Para se dedicar a. Você mergulhe no tempo e no espaço que eu estou descrevendo. A maneira de fazer isso, evidentemente, é com a informação, né? Não adianta eu falar para você, olha, aquela época era genial, extraordinária, por isso, ou então a casa do fulano era maravilhosa. Então, eu tenho que te contar como é que é. E a maneira de fazer isso é na base do detalhe. Eu aprendi isso na época do Chega de Saudade. Quando eu, quando eu ia começar o trabalho, eu fui olhar aquele fascículo da editora Abril sobre música popular, o fascículo da Bossa Nova. Então, estava abrindo lá com ela. São Gilberto gravou a Chega de Saudade no dia 12 de julho de 1958. Naquele ano, o presidente era o Juscelino, que estava fazendo indústria automobilística, não sei o quê, tarará, que estava fazendo Brasília, etc. Tal. Aí passam-se 4 páginas daqueles fascículos enormes, e o João Gilberto já foi para o espaço, entendeu? Você não sabe nem mais onde ele está. Você, para voltar, de repente, à história, bom, e daí? Gravou e o que aconteceu? Saiu de lá, tomou um táxi, sabe? Foi tomar um chopp. O que aconteceu com o João Gilberto? Isso eu queria saber, entendeu? E aí eu percebi que eu queria contar uma história com esse grau de detalhamento que era para fazer a pessoa ver, né? Se transferir para aquela época. E a maneira de fazer isso seria todas as pessoas com quem eu conversei me responderem a perguntas assim, de bem pessoais. Né? Você pagava aluguel? O apartamento era próprio? Sabe? Você tinha carro? Você levava onde seus namorados? Então, naquela época não tinha motel. Né? A Nara tinha piano em casa, sabe? Você tinha piano, sabe? Enfim. E muitas vezes as pessoas não entendiam o que eu estava perguntando. Mas peraí, que pergunta é essa também? Você nunca falar de bossa nova? Eu sei lá, como é que eu vou lembrar? Tem 30 anos, bota 30 anos de cachaça, como é que eu vou lembrar dessas coisas? Bom, eu perguntava aqui e ali e ia juntando os pedaços. E a maneira de fazer isso era o seguinte: você tem um banco de informações sobre aquela época. Esse banco está geralmente na sua cabeça, né? Não adianta ficar botando muito no papel. Você sabe como é que era como era a vida pessoal, de particular, de certos tipos de pessoas, de certo tipo de época. Então você sempre que a informação permite, você inocula, intercala uma informação dessa, entendeu? Então, por exemplo, a coisa dos carros, né? Foi muito importante ter carro no Brasil nos anos 50. Então, eu sempre quis saber a marca do carro, se era um carro, geralmente os carros eram importados, inclusive, né? A cor do carro, só faltava perguntar o número da placa, né? Mas, por exemplo, se eu sei que o cara ia daqui ali de carro, eu acho interessante botar a marca do carro, entendeu? E assim também, a marca da escarradeira. Por quê? Porque no caso da escarradeira da redação do pai do Nelson, eu tinha já o tipo de papel que eles usavam para escrever, que não era lauda, evidentemente. Era escrito à mão, não era máquina de escrever, eu tinha a marca da pena, eu tinha a marca da tinta, eu tinha tudo. E de repente eu olhei em volta, tinha também escarradeira, né? Que marca era? Ah, não sei. Bom, mas peraí, você não sabe. Eu perguntava a todo mundo, ninguém sabia, até que um dia alguém soube, né? Então, esse tipo de detalhe eu gosto de fazer não por um exibicionismo, né, de tudo, mas para te transportar de maneira sem que você perceba para aquele universo. E você termina A Vida por Escrito falando do elemento sorte na vida de um biografado, né? Você pode compartilhar um pouco com a gente? Olha, isso aí é impressionante, né? Acho que tem algumas que eu não contei no livro, né? Não sei se eu acho que eu não. Eu contei a história
do show da Elza Soares, da Elza Soares no Automóvel Clube para o João Goulart, né, que ninguém sabia. Eu contei a história da descoberta que o Garrincha era de origem indígena, né, e que a tribo lá dos Funiô. Contei depois a história lá com o neto do JK. Eu não contei para uma história uma história impressionante, que é o seguinte. Eu estava fazendo o livro da Carmen Miranda. Eu sabia que a irmã da Carmen tinha ficado tuberculosa, muito jovem, aqui no Rio, e aí foi mandada para Portugal, onde tinha um famoso sanatório lá para tuberculose. A família preferiu mandá-la para lá, para se cuidar, se tratar lá nesse sanatório. Naquela época você ainda havia esse tratamento, né, em sanatórios, né? E esse sanatório chamava-se o sanatório do Caramulo, né? Isso estamos falando de 1931, 31. Bom, eu só sabia isso, né? A Olinda foi mandada para lá. E a Olinda era uma personagem importante no livro, porque era a irmã mais velha da Carmen, em quem a Carmen se inspirou para ser a Carmen Miranda. Ela era mais velha, de 1 ou 2 anos, ela era bonita, ela gostava de dançar, gostava de inventar chapéus, de inventar roupa, era de uma vivacidade extraordinária. Então a Carmen, na verdade, queria ser a Olinda, né? E, de repente, a Olinda fica doente e é mandada para o sanatório lá em Portugal. E lá vou eu para Portugal para fazer uma palestra sobre o Garrincha, na cidade do Porto. E eu sabia que a cidade natal da Carmen ficava a cerca de meia hora, 40 minutos do Porto. Então aluguei um carro, fomos lá, olhamos lá a casa da Carmen, inteiramente descaracterizada lá, coisa parecida, não tinha muita coisa para ver. Mas aí eu pensei assim, olha, peraí, acho que a gente deve estar perto do Caramulo. Perguntei para o motorista, onde fica o Caramulo? Fica 1 hora daqui. Vamos lá, então vamos. Então fomos lá ver o Caramulo. O Caramulo, o prédio estava lá, não era mais um sanatório, ele era agora um resort, um hotel importante, coisa parecida. Mas o entorno todo estava a mesma coisa, o prédio não era o mesmo, etc. Então eu olhei por fora, etc. Calculei as distâncias entre uma coisa e outra, e etc. E voltei para o Porto. Dali a pouco ia ter minha palestra sobre o Garrincha. Aí o produtor da palestra, um cara assim dos seus 40, 50 anos, ele falou, e aí, Rui? Depois eu fui lá no Caramulo, vi lá, porque a irmã da Carmen Miranda, pelo que eu estou biografando, ficou internada lá, até morreu lá, inclusive. Aí o cara me disse assim, meu pai também esteve internado no Caramulo. Aí eu perguntei, quando? 1932, 33. Falei, pô, a irmã da Carmen morreu em 31, 32. Certamente o Caramulo que ele conheceu é o mesmo que a irmã da Carmen conheceu. Isso, veja bem, isso estamos no ano de 2004 ou 2003. Então, essa história do pai dele aconteceu em 1933. Né? Então, eu fiz a pergunta inevitável. E aí, seu pai deixou alguma memória, algum caderno, foto, coisa parecida? Ele disse, não sei. Por que não pergunta a ele? Está vivo? Tá ótimo. Vou telefonar agora para ele. Telefonou para o pai. Me botou no telefone, eu conversei 1 hora com o pai dele. Me descreveu o funcionamento todo do sanatório, é uma coisa extraordinária. Então você vê, tem uma descrição boa, muito boa da internação da Olinda, porque era a mesma da internação do pai do cara lá. Agora, como é que eu vou imaginar que em 10 milhões de habitantes em Portugal, eu vou conversar com um cara que vai me resolver um problema que nem existia, que de repente... Essa é uma história. A outra é o seguinte, eu estava fazendo a biografia de Nelson Rodrigues, e eu botei para mim um compromisso, para mim, eu vou achar e vou ler todos os livros de todos os membros da família Rodrigues, a começar pelo pai, né, que já tinha morrido há 90 anos. Então, fui aos sebos, para lá e para cá, naquela época eu não trabalhava com leilões ainda, comecei a procurar, os do Nelson eu já tinha todos, praticamente, desde o começo, a procurar, achei o Mário Filho todos, achei isso e aquilo, achei das irmãs dele, do pai dele, e ficaram faltando 2 ou 3 livros do irmão dele, o Paulinho, que morreu naquele desabamento da chuva em Laranjeiras. Não achava lugar nenhum. Eu levei todo o sebo que eu ia lá procurar, não sei o quê, eu não sabia direito os títulos dos livros, sabia que eram 2 ou 3. E olhava lá, procurava literatura brasileira, não sei o quê, tarará, não achava nunca. Todos os sebos do Brasil que eu entrei, procurei esse livro, não encontrei. Aí, exatamente no sebo que eu mais frequentava aqui no Rio, que era a Livraria São José,
um belo dia, mais uma vez procurei na literatura, na parte de literatura, não tinha, resolvi dar uma volta pela livraria até o fim, voltar pelo outro lado das bancadas, e não digo, quem sabe, de repente, botar em alguma outra parte. Aí eu paro de frente a uma prateleira chamada Cidades. Tinha 2 livros virados para fora, puxados para fora. Eu peguei, eram eles. Por que estavam ali? Um se chamava A Cidade, e o outro chamava A Cidade e o Menino. Era um livro de crônicas. Quer dizer, o cara dali do sebo não teve dúvida, botou na prateleira de cidades, né? Embora fossem crônicas. Né? E aí, o que é mais impressionante, os 2 livros não tinham o nome do Paulo Rodrigues na lombada, só tinha o título, que eram livros fininhos. Né? Então, aí eu contei para a Heloísa isso, e a Heloísa me explicou por que aconteceu. Olha, foi o Nelson, ficou com pena de você procurar tanto tempo, e o Nelson disse, eu vou ajudar esse menino. E foi lá e puxou, deixou puxado para fora. E aqui no nosso momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como estão as coisas por aí? Fala, Fábio. E aí, pessoal, tudo bem? As coisas estão bem, Fábio, graças a Deus. Começando o ano animado. Animado, com boas perspectivas. Então tá bom. E aí a gente vai começar alguns novos assuntos aqui, né, Ricardo? Conta um pouquinho pra gente. Vamos, Fábio. A gente resolveu, para esse ano, começar uma série que a gente está chamando Soluções Metabooks. Então, a cada 2 ou 3 participações nossas aqui no podcast, nós vamos trazer alguma solução que a Metabooks trouxe para o mercado, alguma novidade, alguma feature nessa ou naquela ferramenta, site, loja, como for. Né? E eu vou começar, aproveitando que nós estamos no podcast do Publish News, falando de uma solução da Metabooks para o Publish News. Aqueles que são assinantes do Publish News Mais têm acesso a uma área exclusiva, e nessa área exclusiva, uma das sessões lá dentro é o primeiro capítulo. Quem não é assinante do Publish News Mais até pode ver lá a chamada, mas não consegue ler as informações. Então, para quem é assinante do Publish News Mais, o primeiro capítulo é aquela sessão que mostra ou aponta os futuros lançamentos. Né? E essa sessão ela é powered by Metabooks. E o que é essa sessão? Essa sessão mostra os livros que serão lançados no mercado a 45 dias daquela data que foi feita a pesquisa. Né? Então, hoje entra no ar os livros da semana de daqui a 45 dias. Na seção do Publish News lá você consegue ver título, autor, editora, a capa e a sinopse. Os clientes Metabooks, por outro lado, conseguem ter, então, acesso à informação completa desses livros. Se você é livreiro ou distribuidor, você tem esse acesso completo e aí você pode já se preparar para trabalhar com esses livros na sua loja. E, lógico, dentro da Metabooks você tem uma gama muito grande de outras formas de pesquisar por outros períodos de lançamento, o que vai ser lançado na semana que vem, ou o que aconteceu nessa última semana, que saiu de livro novo recentemente. Mas daí a solução da Metabooks que eu queria chamar a atenção do pessoal, lembrar o pessoal, hoje é o primeiro capítulo, sessão especial do Publish News Mais. Aí, das próximas vezes, a gente continua falando mais, que tem bastante coisa que a MVB faz aqui que a gente queria contar mais, certo, Ricardo? É isso aí, Fábio. Fica atento que a gente vai trazer mais soluções. Então tá bom. Ricardo, obrigado e até a próxima. Valeu, Fábio. Obrigado a você. Um abraço a todos aí. Acho que incrível. Muito obrigado pelas histórias e por esse livro que realmente eu
Aconteceu o que você falou, né? Eu fiquei imerso nele, esqueci dos boletos mesmo, e foi de como, lembrando também, isso aconteceu com o Carmen, com os outros livros, e Você agradeço muito. participou, você participou de vários, né? Você trabalhou em algum desses livros, né? Eu vou até falar que você agradece no final do livro o pessoal que trabalhou nos seus livros, e eu me senti um pouco Claro, representado ali, então já fiquei claro, mais claro. feliz ainda. Eles têm, eles têm grande paciência comigo, porque eu sei que eu sou muito chato, né? Primeiro que eu gosto de interferir na aparência gráfica do livro, né? Você se lembra que costumo levar aqueles diagramas, né? Com Era quase storyboards, assim, era. já estou, exatamente. Porque, olha só, a minha teoria é o seguinte: o diretor de arte não é obrigado a conhecer o livro. Né? Se ele for ler todos os livros que ele faz de direção de arte, ele não faz mais nada. Não vai fazer direção de arte nada. Então, eu que sei o livro de cor, eu que sei o peso que deve se dar a essa ou aquela fotografia, e a ordem das fotos e tudo mais, né? Então, eu já faço, entrego aquela coisa mais ou menos pronta. Quer dizer, o diretor de arte, evidentemente, aceita ou não, mas aquilo já é para ele uma grande orientação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que foi por isso que eu mudei de área, viu, Rui? Brincadeira. Mas obrigado, viu, Rui? Valeu por estar aqui com a gente e dividir essas histórias comigo. Eu que agradeço. Valeu, Rui, um abraço. Obrigada. Obrigado, querida.